Olá, estudantes de matemática. Dadas as equações de demanda e oferta, vamos determinar a quantidade e o preço de equilíbrio e depois mostrar essa quantidade e esse preço, ou seja, esse ponto de equilíbrio no gráfico. Então, aqui nós temos uma equação que é uma equação de demanda e aqui nós temos uma equação de oferta. Quando a gente coloca no gráfico essas duas equações, a representação gráfica delas, que eu vou mostrar só um exemplo, não tem a ver com essas duas, mas digamos que nós temos aqui o gráfico de uma equação de demanda, é decrescente, e o gráfico de uma equação de oferta, que é crescente. Por quê? Quando a gente está falando de demanda, nós estamos falando sobre o ponto de vista de quem deseja um certo produto, quer comprar um produto. Então é natural que quando o preço aumenta, a demanda diminui. Quando o preço diminui, a demanda aumenta. E numa equação de oferta, nós devemos analisar sobre o ponto de vista de quem oferece o produto. Pode ser até um produtor. Então, quando o preço aumenta, é natural que a oferta também aumente. O ponto de equilíbrio é esse ponto de intersecção entre os dois gráficos das equações. Então, nesse ponto, nós teremos um x, que a gente chama de XE, que é o x que equilibra esse mercado, e um Y. Vamos chamar também de YE. Lembrando sempre que, para representar essas duas equações, nós estamos considerando o eixo X como o eixo que nos informa a quantidade de um determinado produto. E o eixo Y, o preço unitário desse produto. Bom, então vamos analisar agora. Eu vou apagar aqui esse gráfico, é só uma ilustração. Caso seja necessário, é só voltar o vídeo. Vamos analisar agora com as equações que nós temos. Pensando primeiro aqui na equação de demanda, vamos isolar. Não, essa aqui não vamos isolar, vamos deixar x ao quadrado mais y menos 9 igual a zero. E na outra, sim, vamos isolar o y nessa equação. Vamos escrever então assim, x mais 3 é igual a y. Bom, qual é o objetivo aqui? Esse valor de y, que é x mais 3, nós vamos colocar nessa equação, no lugar do y. O objetivo é que a gente fique com uma equação com uma única incógnita. Encontrando essa incógnita, esse x que nós iremos encontrar já é o x que equilibra esse mercado. Então, nós temos aqui x ao quadrado mais, no lugar do y, nós vamos escrever x mais 3, menos 9 igual a zero. Então, nós ficamos com x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Vejam que nós temos uma equação de segundo grau, então nós vamos resolver essa equação aplicando a fórmula quadrática. Então, x é igual a menos b, fica menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes o a vezes o c, então dá mais 24. Sobre 2a, que é 2. Então, aqui ficamos com menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 25, sobre 2. Continuando aqui, menos 1 mais menos 5, sobre 2. Vejam que nós vamos encontrar aqui dois valores para o x. Um deles é um x' igual
menos 1 com menos 5 sobre 2, que dá menos 6 sobre 2, que dá menos 3, e a outra solução, um x duas linhas, que é menos 1 mais 5 é 4 sobre 2, 2. Vejam que essa solução negativa não nos interessa, já que nós estamos analisando uma quantidade de produtos, não tem sentido aqui para nós pensar nessa solução menos 3. Então, nós vamos aproveitar aqui o nosso x, que já é o x que equilibra o mercado, que é o 2. Bom, para determinar o y, basta voltar ali naquela equação que diz que y é igual a x mais 3. Eu vou colocar aqui o y que equilibra o mercado é igual a x mais 3. Como o x é igual a 2, então 2 mais 3. O y é 5. Bom, aqui nós temos a quantidade que equilibra o mercado é 2 e o preço que equilibra o mercado é 5. Então, agora vamos fazer a representação no gráfico desses valores. Bom, pensando ali na primeira equação, uma equação de demanda, então nós podemos pensar aqui x ao quadrado mais y menos 9 igual a 0. Essa equação tem como gráfico uma parábola. Então, quando o x for 0, o y vai ser 9. Então, a gente tem aqui um ponto notável, o 9. E quando o y for 0, nós temos como pontos notáveis mais 3 e menos 3. Então, eu vou pensar aqui no 3. Então, a nossa curva ali, que representa a equação de demanda, é uma curva, só um esboço, assim. E na equação de oferta, que nós temos x, vou até colocar aqui para a gente fazer uma análise aqui, é x menos y mais 3 igual a 0. Então, vamos pensar assim, quando o x for 0, o y vai ser igual a 3. Vamos colocar aqui o 3. E quando o y for 0, o x é igual a menos 3. Então, o traço do gráfico dessa equação é crescente, é uma curva de oferta, uma equação de oferta. Então, o ponto que nós encontramos, ponto de equilíbrio, ele está aqui. O x é igual a 2, estamos vendo aqui, e o y é igual a 5. Está aqui. Então, esse preço de equilíbrio é 5 e a quantidade de equilíbrio é 2. Então, nós temos esse ponto que equilibra esse mercado, ele está definido por esse par ordenado.